O modelo mais simples de MVP, que é muito utilizado para começar os negócios, é o concierge. E vem do conceito de concierge mesmo, né? Da pessoa que fica ali no hotel fazendo um atendimento personalizado, ajudando de fato os clientes, os consumidores a realizarem as coisas que eles precisam realizar. Por que esse modelo ele é tão fundamental, né? Seguindo aqui um pouco a ordem lógica de usuários de táxi, a gente falou muito do Uber, mas, por exemplo, a gente tem casos brasileiros como a 99 e a Easy Taxi, que atenderam a mesma jornada, o mesmo job, a mesma jornada e as mesmas dores. O Easy Taxi, ele tentou responder essa pergunta, né? Como podemos, de novo, fazer as pessoas esperarem menos tempo para encontrar um táxi, evitando a competição por carros. O MVP do Thales Gomes na época foi tão simples quanto montar uma página, uma landing page. A gente tem várias ferramentas que ajudam a fazer isso, né? O Wix, por exemplo, que a gente consegue arrastar bloquinhos igual um PowerPoint e montar uma landing page. A gente não precisa ser programador. Montou uma landing page, colocou um formulário Google Forms mesmo, perguntando qual é o nome da pessoa, onde que ela estava, para onde ela precisava ir. Com essa informação, assim que a pessoa preencher esse formulário, isso caía no e-mail dele, ele pegava aquela informação e buscava algum taxista na região da pessoa, ligando mesmo para os taxistas poderem ir e encontrar a pessoa. Esse foi o primeiro modelo de matchmaking do Easy Taxi. Vejam que o algoritmo por trás não existia, né? O algoritmo era o próprio fundador. Esse é o conceito do concierge, o MVP mais simples que a gente tem para começar, principalmente se tratando de software, produtos de base tecnológica, em que a gente quer que um algoritmo execute uma função. Por quê? Porque a gente pode ser o algoritmo. Se a gente é o algoritmo, a gente consegue aprender o comportamento daquela função, comportamento daquele algoritmo, e com isso, ao longo do tempo, a gente vai automatizando esse comportamento. Mas no começo, a gente precisa realizar. E logo nos primeiros dias, o próprio Thales Gomes já teve aprendizado sobre isso, né? Ele conta, e a gente consegue achar isso aí na internet, né? Ele contando a história de que ao realizar esses primeiros casamentos entre pessoas que queriam táxi e taxistas, ele percebeu que os taxistas tinham uma dificuldade às vezes para encontrar a pessoa indicada. E não tinha muito para quem ligar, né? Ele tinha um contato ali direto do próprio Thales Gomes. Então ele começou a adicionar questões ali no formulário dele do tipo qual a cor da camisa que a pessoa está vestindo. Porque aí com isso facilitava a identificação do taxista com a pessoa. E do outro lado também, né, pegar a informação de qual era o carro do taxista e passar para a pessoa. Então todas essas informações só foram possíveis, nesse aprendizado só foi possível porque ele começou a rodar o produto, mesmo que não tinha tecnologia ainda. Isso a gente vê em vários outros casos, vários outros exemplos, né? A 99 começou num modelo muito parecido. A gente pega casos como a Zappos, e a Zappos também começou assim. A Zappos é um benchmark internacional, mas que ficou muito famoso por conta do modelo de atendimento deles, mas que no começo, isso lá em 99, quando eles começaram o negócio, eles também não tinham uma hipótese muito grande ali, qual que era a dor que eles mapearam. E qual que era a pergunta deles, né? Como podemos ajudar as pessoas a comprarem sapatos sem irem até uma loja física experimentar? Ele pensou em várias formas de fazer isso. Uma delas foi, bom, eu posso tirar a foto dos calçados em várias lojas e colocar online, 99, né? Vamos lembrar que a gente está em 99. Colocar online e as pessoas, nessas fotos, hoje em dia a gente tem Instagram para fazer isso, é muito fácil a gente fazer esse modelo de MVP concierge. Mas eu vou colocar essas fotos à disposição para as pessoas, se a pessoa comprar, eu vou lá na loja, compro, pego, envio para a pessoa e recebo da pessoa. É um processo impossível de se escalar nesse modelo, mas é importante a gente fazer coisas não escaláveis no começo, porque a gente tem um aprendizado necessário e é isso que o MVP serve, para a gente rodar um ciclo de aprendizado. Com isso, né, e no caso das Zappos ele até assumiu um compromisso maior, porque para as lojas toparem, né, que ele tirasse foto dos calçados, ele até se comprometeu em comprar esses calçados caso não fossem vendidos. E que bom que deu tudo certo, né? Ele fez o que tinha que fazer para rodar o MVP dele e ter o aprendizado que ele precisava ter. As pessoas compraram, ele percebeu que um dos pontos chaves desse tipo de atendimento, da compra online, é o atendimento, e ele foi um dos pioneiros nesse modelo de atendimento personalizado, que hoje é um grande diferencial de diversas empresas, né? Desde Nubank, que a gente já comentou também aqui, que tem essa questão da experiência do cliente muito forte, mas que isso começou lá na época do Zappos. Como vocês podem ver, o MVP Concierge, esse momento, na verdade, de MVP, ele é um momento de desenhar a coisa mais simples do possível que faça a gente entrar num ciclo de aprendizado. A solução mais simples, mais rápida de colocar no mercado, que eu posso colocar para amanhã, para semana que vem para rodar com o meu cliente final, é a melhor solução porque ela começa a trazer feedbacks reais, pessoas reais falando sobre a nossa solução.
a gente entendendo como é que está sendo o comportamento de uso. Isso é inestimável, é isso que o negócio precisa. Por isso que a gente falou tanto em colocar o negócio em ação. A ação é muito mais importante que a ideia. Então, nesse momento, não faz sentido a gente ficar imaginando o futuro do negócio, quais que vão ser todas as funcionalidades que o negócio vai ter daqui a 5 anos, quando ele virar uma mega scale-up, um unicórnio. Porque tudo isso vai mudar, a gente vai ter um processo de aprendizado e a gente provavelmente vai desenvolver de forma diferente essa nossa ideia. Por isso que a ideia é menos importante, o importante é a ação, e a ação ela precisa acontecer para ontem. O próprio Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, ele tem uma frase emblemática que é: se você não tem vergonha do seu primeiro produto, provavelmente você demorou demais para lançar ele no mercado. Faz parte, pessoal. Às vezes o site é ruim, não sei programar, não sei nem arrastar a caixinha do Wix, vai ficar feio. Não faz um site, qualquer coisa, monta um folder em PDF, manda no WhatsApp para as pessoas. Mas, sim, a gente precisa fazer da forma mais simples possível. Isso aqui é um Pareto do Pareto. A gente tem falado de foco desde o início, né? O que eu posso fazer de foco, um para um, para poder validar o meu negócio. Enquanto eu não validar, não faz sentido estruturar um crescimento, estruturar nada. Então, como que eu consigo, inclusive no meu produto, no meu MVP, trabalhar esse foco? Usando a redefinição da situação-problema, o como podemos, já dentro de uma dor específica, e construindo a solução concierge o mais simples possível, onde eu vou ser o executor do meu produto. A partir disso, eu consigo desenhar coisas simples, mas que me trazem aprendizado. E como é que eu faço então para pensar e desenhar essas coisas simples que vão me trazer aprendizado? Como é que eu desenho o meu MVP? A gente tem um poder muito forte que é o poder do pensamento coletivo. Se a gente usa isso de uma má forma, a gente usa esse pensamento paralelo, esse repertório de todo mundo que está aqui na nossa sociedade de uma forma ruim, isso pode gerar um viés muito grande. Tem uma série de vídeos na internet, vale a pena dar uma olhada, de experimentos sociais onde uma pessoa entra no elevador, entram 4, 5 pessoas na sequência, todas essas pessoas viram para um lado. Essa pessoa que não faz parte do experimento, na verdade ela está sendo o estudo do experimento, ela acaba virando também para o mesmo lado. Acaba seguindo um pouco a tendência dessas pessoas. Esse tipo de coisa acontece muito no brainstorming. A gente, como ser humano, tem uma necessidade intrínseca de conformidade social. Para evitar que essa conformidade social apareça quando a gente está construindo a solução, eu sugiro que vocês evitem começar pelo brainstorming. Brainstorming a gente coloca todo mundo numa sala, e aí o primeiro que fala, normalmente, triga ali, né, define qual que é o ponto de avanço da solução. E se ele fala uma coisa muito complexa, provavelmente as pessoas vão tender a fazer uma coisa muito complexa. Se ele falar uma coisa muito nada a ver, provavelmente as pessoas vão seguir para essa coisa nada a ver. Isso é natural, de novo, a gente tem conformidade, a gente é um ser social. Qual que é a dica que a gente dá? A gente vai passar aqui um modelinho para construção da ideia do MVP, construção do mínimo produto viável. A gente vai começar esse modelinho rabiscando soluções separadamente. Então pega uma folha mesmo em branco, folha aqui, cada uma com uma sulfite, cada sócio com uma sulfite, e separe 20 minutos ali para vocês desenharem possíveis soluções, possíveis produtos mínimo viáveis para resolver o problema do cliente, para responder a pergunta do como podemos. Ao desenhar nesse papel cada um dos sócios uma solução diferente, a gente já vai estar trabalhando o repertório coletivo de todo mundo, mas sem o viés que cada um traria para o outro e exigindo, né, mentalmente que cada um tenha profundidade. Ao fazer isso, a gente tem uma possível solução, mas a gente quer mais, a gente quer explorar mais. Uma segunda etapa a gente chama de Crazy Eights. Esse modelo, na verdade, é um modelo do pessoal do Google Ventures, a divisão de inovação do Google, onde eles tentam evitar que a pessoa julgue antes de avançar a solução. Como a gente está no processo criativo, é importante que a gente pense em diversas possibilidades de solução, diversas possibilidades de MVP viáveis para começar a responder aquela pergunta de como podemos. Se a gente está nesse processo, é importante que a gente abstraia ao máximo e evite julgamentos. Com o Crazy Eights, o que a gente faz? A gente coloca um relógio, um cronômetro com 8 minutos. Cada minuto que a gente tem, a gente vai tentar fazer uma alteração, uma variação ou até mesmo um novo produto mínimo viável. Então, é 1 minuto para cada nova variação ou cada novo produto. A gente pode fazer a mesma coisa, pega uma folha em branco, dobra ela em 8 partes e aí você coloca ali o cronômetro. Cada sócio, você já fez lá o seu primeiro pensamento sobre o produto. Você já tem uma base, você já imergiu a sua cabeça nessa forma de pensar na solução para responder o como podemos. Então agora você tem 8 espaços com 1 minuto para cada um para poder pensar em novas possibilidades de solução. E todos os sócios vão fazer isso ainda individualmente. Feito isso, os Crazy Eights, né?
E aí é corrido mesmo, até se vocês tiverem alguém para facilitar essa discussão, alguém ficar com o cronômetro gritando na cabeça, 1 minuto passou, vamos para a próxima solução, pode ajudar. Mas feito isso, a gente ampliou o máximo que a gente poderia no leque de opções. Opções de solução do negócio. Agora a gente vai começar a refinar um pouco essas soluções, ainda individualmente. Então aqui numa terceira folha, a gente vai olhar para todo aquele hall de possibilidades que a gente desenhou. Então, eu desenhei aqui uma possibilidade, depois fiz 8 variações dela, 8 possibilidades diferentes dela. E agora eu tô com uma folha em branco, só para poder pensar como que eu entendo de tudo isso que eu tive, de todo esse levantamento de informações que eu tive, como que é a melhor forma que eu imagino que o mínimo produto viável tem que ser. E aí eu vou detalhar um pouco mais. Aí aqui eu tenho tempo, eu posso colocar uns 20 minutos de novo, para refletir olhando todo aquele meu hall de possibilidades, como que o meu produto tem que acontecer. Na hora que eu chego nesse momento, nesse produto autoexplicativo, que tá claro aqui, ó, eu acho que o mínimo produto tem que ser assim, meu sócio acha que é assado, meu outro acha que é de outra forma, aí a gente vai compartilhar esse conhecimento, todo esse aprendizado que a gente teve. Como que a gente faz isso? Primeira opção é, coloque isso num que a gente chama de varal de ideias. Exponha todos, cola na parede, cola em algum lugar e fala, olha, essas são as 3 opções que a gente tem. 3 possibilidades de produtos, soluções que de alguma forma resolvam a dor do nosso cliente, né? Ajuda o nosso cliente a cumprir o job dele com menos dores, da menor forma possível. Ok, os demais sócios vão olhar para aquilo e vão avaliar. Vão avaliar o quê? Vão julgar? Não. Vai avaliar o que dá para extrair de valor daquilo. Uma percepção, um insight, uma função que foi colocada dentro de uma solução combina com alguma outra, ou se não, às vezes das 2, 3 diferentes que a gente tem, a gente consegue perceber ali um padrão, algum insight que a gente fala, tá, então concluímos os 3 juntos, depois de um processo, primeiro individual, de acesso ao nosso próprio acervo de conhecimento e pensamento paralelo, de possíveis soluções, concluímos todos juntos que esse é o nosso mínimo produto viável. Esse vai ser o nosso primeiro teste. A gente fez um processo co-criativo, onde a gente usou do desenvolvimento em profundidade individual de cada sócio, cada pessoa que está participando dessa discussão, para depois trazer todo esse conhecimento para o coletivo e chegar a uma decisão de qual que vai ser o primeiro teste de produto. De solução, na verdade, a gente nem está falando de produto aqui. Esse vai ser o nosso primeiro teste, nosso primeiro MVP. Para começar a rodar os testes, a gente tem ferramentas fáceis hoje na internet, cada vez mais ferramentas para isso, né? Algumas indicações que a gente já falou é o próprio Wix, tem o modelo de Webflow para a gente rodar algumas operações ali dentro da nossa solução, mas ainda sem codar nada, né, sem programar nada. O próprio Google Forms, né, igual o Thales Gomes fez. A gente pode usar para fazer a front de coleta de informação com o nosso cliente e aí depois a gente rodar o que a gente quiser com aquela informação por trás, né, a gente sendo o algoritmo. Essas são só algumas referências, com certeza vocês vão achar várias outras. O ponto é, a gente chegou no MVP, chegamos numa conclusão de qual que vai ser o primeiro teste. Entendemos como operacionalizar ele e vamos colocar em ação. Testar esse MVP é fundamental para a gente validar que tudo aquilo que a gente aprendeu até esse momento faz sentido. Querendo ou não, tudo que a gente fez de discussão, levantamento do nicho mais estratégico, de construção da persona, levantamento de job, jornada, dores, tudo isso é uma hipótese, né? A gente acha que essa é uma dor. A gente acha que esse é o perfil mais estratégico para entrar no mercado. A gente só começa a validar de fato quando a gente começa a entregar valor e colher feedback real. É a partir desse momento que a gente começa os ciclos de validação do negócio. Por isso que a gente precisa ter muito claro o que a gente está validando. Nesse ciclo a gente tem 3 etapas. A primeira, que é onde a gente formula essa hipótese, a gente já fez isso, né? Aqui no caso do EasyTaxi, por exemplo, né? Pedindo online o táxi, as pessoas não vão perder tempo procurando, né? Chamando pelo táxi e assim elas vão cumprir melhor o job delas. Ou seja, eu tenho essa hipótese, né, de que essa solução é adequada para a pessoa cumprir o job com menos dores. Vejam que toda a estrutura a gente construiu até aqui, né? Então tá fácil da gente definir essa hipótese. Essa hipótese eu imagino que esse MVP vá validar, vá mostrar que a pessoa consegue cumprir o job da melhor forma. Com isso eu construo o meu teste, né? Faço a validação de fato do MVP, né? Ali no caso do EasyTaxi, seguindo o exemplo, faço a landing page no Wix, coloco meu formulário para rodar e meto bronca. Coloco à disposição, mando para as pessoas, divulgo onde dá. Ainda não estou validando o canal de aquisição.
Só quero que algumas pessoas usem para eu poder entender se de fato aquilo agregou valor e resolveu o job. Eu vou executar isso e vou colher o aprendizado que eu preciso colher. Vou colher feedback, vou entender se as pessoas realmente gostaram daquilo, se aquilo realmente fez sentido para elas. E aí eu fecho esse ciclo. Com esse aprendizado, eu consigo entender se aquela hipótese foi validada ou refutada. Se aquela dor faz sentido de fato eu atacar. Isso a gente chama de Problem Solution Fit. É o primeiro ponto. Lembra do processo empreendedor? É o primeiro ponto de inflexão do negócio. Se eu não consigo construir uma solução que resolve um problema real, eu não consigo avançar com o meu negócio. Não adianta eu discutir modelo de negócio, monetização, canal de aquisição, se eu vou participar de uma rede social, se eu tenho que fazer engajamento com influencers, mídia digital, ou se eu vou fazer um processo de outbound. Por quê? Porque eu ainda não tenho nenhum produto que resolve um problema real. Então, resolver um problema real é o primeiro gargalo da startup. A partir desse momento a gente consegue construir outras coisas, né? Consegue melhorar produto, refinar produto, construir modelo de negócio. Esse Problem Solution Fit, ele nada mais é do que o cliente numa ponta, tendo uma dor real, a gente como empresa fornecendo uma solução adequada, isso casando. O cliente usando e ficando feliz. Enquanto o cliente não está usando, a gente não tem Problem Solution Fit. Por isso que eu falei, aqui é importante entrar em ação, executar, pôr o MVP o mais rápido para rodar, para colher feedback e aprender se de fato esse é o produto adequado.